Está no ar o Movimento Pentecostal. A única coisa necessária para o triunfo do bem é que os homens vivam a palavra de Deus. Não perca no programa de hoje. Pastor esclarece dúvidas sobre satanismo. Essa mesma busca que o homem tem pelo sobrenatural, Deus também tem pelo homem. É só a gente deixar abrir o coração e Jesus vai mostrar o sobrenatural dele, que é o que nos interessa. A palavra franca e expositiva com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Jesus, olha, acorda, socorre-nos, senão perecemos. O quarto episódio do quadro Nossa História sobre os pioneiros das Assembleias de Deus. A missão mais importante que Deus deixou para que nós fizéssemos é a pregação da Palavra de Deus. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. A Patmos Music apresenta DVD Lília Paz ao vivo, com os mais emocionantes louvores de sua carreira. DVD Lília Paz ao vivo, já nas lojas ou através do 0800 021 7373. Tanto Lucas quanto João relataram que Jesus previu o abandono e a negação de Pedro enquanto eles ainda estavam ceando. Como era de se esperar, Pedro reagiu fortemente à previsão de Jesus. Ele não podia imaginar os discípulos abandonando o Senhor Jesus, muito menos ele. Mas antes de criticarmos Pedro, devemos nos ver no lugar dele. Pedro nos lembra quão fácil é professar a fé e quão difícil é se manter leal sob pressão. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Sob o tema As Nações são a Nossa Herança, a Assembleia de Deus em Curitiba realizou o 33º Congresso e Simpósio de Missões e Evangelismo. O evento aconteceu nas dependências do templo e na sede do Centro de Exposições Marumbi e reuniu milhares de pessoas. Entre os preletores participaram Cláudio Gama, Adilson Rossi e Marcos Antônio. Foi uma festa de louvor e despertamento espiritual, tendo em vista a necessidade das nações. Aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de janeiro mais uma edição do Encontro Geração JC. Quase 3.000 jovens e adolescentes se reuniram no templo da Assembleia de Deus em Santana, no estado do Amapá. O Encontro Geração JC é promovido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus desde 2008. Tem por objetivo apresentar, sob uma ótica cristã, diversos temas ligados ao cotidiano da juventude. É uma forma também de celebrar o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. A festa foi animada e o mover do Espírito Santo aqueceu o coração da juventude. Uma alegria para o pastor Lucifrancis Barbosa Tavares, presidente da Igreja e da Convenção de Pastores no Estado. Deus tem confirmado de uma forma especial este evento, numa mobilização muito poderosa da nossa juventude, a participação direta da nossa CPAD, da nossa convenção estadual. Nós louvamos a Deus por todos esses companheiros. E o Congresso alcançou seus objetivos e foi bênção, foi muita bênção.
O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma palavra que vai falar direto ao seu coração. Acompanhe com atenção os conselhos do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Há uma mudança na área social muito grande. Quando eu era criança, eu me recordo que uma criança má nos meus dias era um menino que dava língua para a professora, ou mostrava a língua para a professora, né? Era um menino que dava um cascudo no outro. Mas hoje, irmãos, menino mau já matou 4, 5, está lá na FEBEM, lá em São Paulo, e anda saltando por aí. É uma coisa absurda. Mas, queridos, é que o momento, amados, o mundo que jaz no maligno está sendo apimentado por demônios. E o demônio, irmãos, está tomando conta, especialmente de toda a nossa mídia. Amados, as nossas crianças, se os pais não tiverem cuidado, elas ficam aí horas em programas na televisão, irmãos, aqueles negócio fake, aqueles capeta, aquele cão puro, é diabo puro que aparece na televisão, e é uma espada inflamada, uma espada que sai fogo, uma espada que não sei o quê, e as crianças vão crescendo, irmãos, nesse ímpeto de violência. E aí está o resultado. Aí estão as nossas casas de detenções, irmãos, repletas. Irmãos queridos, professores amados, ensinemos com muito amor a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela jamais se esquecerá dele. Jesus ensinava, mas Jesus também fazia. Bendito o nome do Senhor. O que estamos fazendo aqui, amados, não é nenhuma inovação. Está na Bíblia. Jesus fazia isto, irmãos. Vocês vão encontrar muitas vezes Jesus reunindo o grupo, e o grupo perguntando: Jesus, o senhor falou ontem uma palavra, nós não entendemos nada, como é que é aquilo? Jesus, um dia Jesus chamou o grupo e disse: escuta, como é que está o meu ibope lá fora? O que dizem acerca da minha pessoa? O que estão dizendo por aí? E eles disseram: diz que tu é Elias, um dos profetas. E vocês, qual é a concepção que vocês têm da minha pessoa? Queridos, são coisas interessantes. Os discípulos, amados, eles muitas vezes se formaram em classes assim, sim, senhores. E eu quero dizer para vocês que os discípulos não foram os melhores alunos, absolutamente não. Os discípulos tiveram o que nós não temos tido, irmãos, esta possibilidade, esse privilégio que eles tiveram. Eles tiveram Jesus em carne e osso junto com eles. Nós o temos em espírito, glorificado seja o Senhor. Porém, amados, eles não eram bons alunos. Haja vista que Jesus, irmãos, trabalhou com eles 3 anos e alguns dias. E olha, você quando lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando você lê a biografia desses apóstolos, você vai compreender que eles estiveram todo dia ali com Jesus. Jesus falava e fazia, e eles parece que não eram os bons alunos, eles não aprenderam. O primeiro teste que Jesus fez com eles, irmãos, foi uma decepção muito grande. Ele pegou os mestres, os seus professores, eles estavam num barquinho, e ele então fez um teste. Aonde Jesus fazia um teste? No mar da Galileia. Ora, quem eram os passageiros? Quem eram os professores? Lá estava Pedro, Tiago, João, André, aquela gente que vivia ali na praia da Galileia. Conhecia aquele mar, irmãos, de um lado para o outro com muita facilidade. Mas eles faziam aquela viagem tão costumada. De repente aconteceu uma grande tempestade. Jesus pegou um travesseiro, deitou-se ali na polpa do barco, e o vento começou a soprar mais forte, e as ondas se encapelavam mais, e eles, irmãos, certamente que eles eram hábeis pescadores, eles devem ter se utilizado de toda a náutica que eles conheciam, mas naquele momento, irmãos, nada do que eles aprenderam na vida prática serviu, e de instante um deles chega e diz: Jesus, olha, acorda, socorre-nos,
senão perecemos. Jesus olha para ele e diz: escuta, a lição da fé, o que é que vocês aprenderam? Jesus se levanta e olha e diz: ô mar, acalma-te, mar. Vento, para, vento. Tudo se fez bonança. Que mensagem maravilhosa! Um bom conselho é nunca olhar para trás, a não ser que você queira ir naquela direção. A vitória está com quem olha para frente e persevera no caminho da verdade. Pense nisso. Já experimentou a graça de Deus hoje? Então desfrute de uma conexão mais íntima com o Salvador e experimente inteiramente sua graça. Leia Graça Diária Bíblia Devocional Max Lucado. Ela foi elaborada para leitura em 1 ano e possui trechos dos livros deste consagrado autor. Graça Diária Bíblia Devocional Max Lucado. Adquira já nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. O quadro Nossa História do mês de janeiro mostra fatos marcantes dos pioneiros da Assembleia de Deus. Acompanhe os relatos que o tempo e a eternidade não podem apagar. Nossa História. Em 7 de setembro de 1971, foi fundada a Assembleia de Deus do Planalto Central pelo pastor Geraldo Batista de Araújo. O primeiro templo foi um barracão de madeira. Cada um cooperando com o seu trabalho e com as suas ofertas, né? Construímos então o barracão. Depois, por misericórdia do Senhor, já passamos a construir um outro templo também com ajudas de irmãos, né? Da própria família nossa, né? Filhos, todos cooperando, toda a igreja. Rinaldo Alves dos Santos atua como pastor há 30 anos na Assembleia de Deus do Planalto Central. Com esforço, ele administrou a construção do novo templo. E o que nós investimos mais aqui é exatamente nos nossos missionários. Acreditamos que é a nossa missão. E a missão mais importante que Deus deixou para que nós fizéssemos é a pregação da palavra de Deus com esse lema: Deus salva, Deus cura e Deus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Rinaldo Alves dos Santos preside a convenção com Madeplan. Mas Deus tem abençoado grandemente esta igreja, depois tornando uma convenção, a Comadeplan, onde hoje temos cerca de 200 ministros, que somos ligados à CGADB, é claro, e a partir daí Deus tem mostrado que verdadeiramente está conosco, né? Aumentando o seu número de membros, aumentando o número de templos, aumentando o número de obreiros. Nossa História.